Bom dia a todos, graça e paz, um abraço para você e sua família. Tiago 2, a partir do verso 14, nós temos um dos pontos mais fortes do seu discurso, da sua carta. Ele vai tratar sobre fé, que é o tema principal da carta, juntamente com obras. A princípio, parece que ele discorda de Paulo, enfatizando a importância das obras na salvação, enquanto Paulo claramente aborda a fé a salvação pela fé por meio das obras. Mas é evidente que não há discordância na Bíblia. O que Tiago está procurando mostrar é que é impossível o cristão dizer que tem fé se ele não expressa isso através de uma atitude prática. De maneira muito clara, o verso 22 diz: vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, pelas obras que a fé se consumou. Ou seja, é preciso mostrar a fé. De que forma você mostra a fé? Uma das maneiras é por meio das obras, ou seja, pela prática da palavra de Deus, pela ajuda aos necessitados, pela obediência à Bíblia, pela confiança plena em momentos de dificuldades. Você tem várias maneiras de mostrar a sua fé, e Tiago vem abordando uma que era um problema da igreja. Havia discriminação de pessoas, havia separação por causa de atitudes de pessoas, mas Tiago diz que a obra, ou seja, o cuidado pelo necessitado deveria estar como prova evidente da fé. E ele coloca isso até. Ele começa falando, e você repara isso no verso 14, meus irmãos. E quando ele vai dar um exemplo, ele vai dizer no verso 15, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas ou necessitados. Então ele trata daquele exemplo dentro da própria fé cristã. E para embasar a importância das obras dentro da fé, ele vai dar o exemplo de Abraão, que mostrou a sua fé, ele como pai da fé, mostrou através das obras, e ele vai citar um exemplo bem específico, talvez o mais importante, que é o sacrifício de Isaac, quando Deus pede o sacrifício de Isaac, e vai contar o exemplo de Raabe, que também acreditava em Deus e no povo de Israel, mas demonstrou isso por meio das obras, guardando os espias, enviando por outro caminho, enfim, as obras trabalhando com a fé para mostrar a exatidão. E nós vamos ver que Paulo não é diferente com relação a isso. Ele vai dizer em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. A salvação é por meio da fé. Mas ele vai dizer no verso 10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, também Paulo diz que o objetivo da salvação que Deus nos dá através de Cristo, que é gratuito, é obra da graça de Deus, nós não pagamos por ela, não é mérito nosso, não fazemos nada para alcançá-la, mas esta fé tem que ser demonstrada por meio das obras. Não há diferença entre Tiago e Paulo, não há divergência na Bíblia, apenas a ênfase que Tiago coloca da importância das obras para a manifestação da fé. A pergunta que a Bíblia faz para nós, e eu coloco para a gente: como você tem demonstrado a sua fé? Você tem vivido com autenticidade a sua fé cristã? Você tem socorrido aos necessitados? Principalmente numa época de pandemia, numa situação difícil. De que forma você tem sido um expansor da graça de Deus através das suas atitudes? Que você possa viver a vida cristã de forma autêntica, com uma fé verdadeira e genuína, demonstrando isso através da prática das boas obras. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a graça de crermos no Senhor, de crermos em Cristo Jesus, ao mesmo tempo que demonstramos isso através das nossas atitudes práticas. Que o Senhor receba as nossas ações de graças e receba as nossas boas obras como uma forma autêntica e genuína de expressar a nossa fé. E que hoje tenhamos a oportunidade de fazer isto, fazer o bem, mostrando o quanto cremos, confiamos e amamos o Senhor. Sê conosco e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe conosco nas mídias sociais, inscreva-se em nosso canal do YouTube, Igreja Presbiteriana de Utinga.